Hoje o Papa Leão nos lembra: não há impossível para Deus. Um milagre está florescendo, pronto para iluminar nossas vidas como o sol. Meus queridos amigos, escutem atentamente as palavras que compartilho com vocês hoje. Estou aqui para lhes dizer algo poderoso e transformador. Deus tem um plano divino para a sua vida, e milagres fazem parte do seu glorioso plano para cumprir suas promessas. Vejam, vocês não estão aqui por acaso. Sua vida não é um erro, e sua presença nesta terra não é um evento aleatório no universo, não? Vocês foram colocados aqui com intenção, com propósito e com uma missão que só vocês podem cumprir. O próprio ar que vocês estão respirando agora é a prova de que a mão de Deus está sobre vocês. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê em milagres e se inscreva no canal. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Vocês estão aqui porque o Criador dos céus e da terra tem um plano para vocês. E esse plano inclui milagres, momentos divinos em que o céu toca a terra e o impossível se torna possível. Quando falamos de milagres, não estamos falando de algo que aconteceu há milhares de anos nas páginas empoeiradas da história. Estamos falando de um Deus vivo que ainda realiza maravilhas hoje. Estamos falando do mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez a água jorrar de uma rocha, que enviou fogo do céu e que ressuscitou os mortos. Esse mesmo Deus está vivo e ativo hoje, e Ele está prestes a fazer algo extraordinário em sua vida. Vejam, o plano de Deus para vocês não é um plano de derrota ou desespero. Seu plano não é para que vocês vivam uma vida de mediocridade ou luta constante. Seu plano é para prosperar vocês, para lhes dar esperança e um futuro, como Ele declarou em sua palavra em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus amigos, isso não é apenas um versículo para ser lido e esquecido. Isso é uma declaração sobre sua vida. É uma promessa do coração de Deus para o seu coração. É a sua palavra, e a sua palavra nunca falha. As promessas de Deus não são vazias. Elas estão cheias de poder e autoridade, e dentro dessas promessas estão as sementes dos milagres. Quando Deus falou o mundo à existência, Ele não apenas criou estrelas e planetas, Ele colocou em movimento um plano divino que incluía vocês. Sua vida sempre fez parte do seu plano mestre. Antes que sua mãe soubesse seu nome, antes que seu pai o segurasse nos braços, Deus o conhecia. Ele o formou no ventre de sua mãe e soprou seu espírito em vocês. Vocês são feitos de maneira admirável e maravilhosa, e isso significa que foram criados para um propósito. Deixem-me dizer algo. Os milagres de Deus não são apenas para poucos privilegiados. Eles não são reservados para os santos de outrora ou os profetas de dias antigos. Eles são para vocês, sim, vocês. O mesmo Deus que curou o leproso e deu visão ao cego é o Deus que está prestes a mover-se em sua vida. Ele está prestes a mudar sua situação. Ele está prestes a abrir portas que vocês nunca imaginaram. Ele está prestes a quebrar correntes que os mantiveram cativos por tempo demais. Talvez vocês estejam olhando para a sua vida agora e pensando: como Deus pode fazer um milagre para mim? Sou apenas uma pessoa comum, com uma vida comum. Mas permitam-me lembrar, Deus não vê o que o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas Deus vê o coração. O homem vê limitações, mas Deus vê possibilidades. Vocês podem se sentir pequenos aos próprios olhos, mas são poderosos aos olhos de Deus. O plano divino de Deus é sempre maior do que podemos ver ou imaginar. Ele toma o humilde e o eleva. Ele toma o quebrado e o torna inteiro. Ele toma o comum e o usa
para fazer o extraordinário. Essa é a natureza do nosso Deus. É assim que Ele revela sua glória através das vidas daqueles que confiam nele. Talvez vocês estejam passando por uma temporada de dor ou dificuldade agora. Talvez estejam enfrentando batalhas que parecem insuperáveis. Mas quero que saibam que o plano de Deus para vocês não é deixá-los no vale do desespero. Seu plano é guiá-los pelo vale e levá-los ao monte da vitória. Seu plano é mostrar que Ele ainda é o Deus que faz o caminho onde parece não haver caminho. Não deixem que suas circunstâncias definam sua fé. Deixem que sua fé defina como vocês veem suas circunstâncias, porque quando Deus está na cena, nenhum obstáculo é grande demais, nenhuma montanha é alta demais e nenhum problema é grande demais. Ele é o Deus do impossível e Ele está prestes a fazer um milagre em sua vida. Sei que alguns de vocês estão cansados. Vocês têm orado e esperado, e parece que nada está acontecendo. Vocês semearam sementes de fé, mas ainda não viram a colheita? Permitam-me encorajá-los. Deus não terminou com vocês. Sua história não acabou. Seu plano ainda está se desenrolando. E mesmo quando vocês não o veem, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando as peças de sua vida. Ele está orquestrando eventos que os levarão à sua temporada de avanço. Pensem em José, na Bíblia. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão, parecia que seus sonhos nunca se tornariam realidade. Mas Deus tinha um plano. Mesmo na cova, Deus estava com ele. Mesmo na prisão, Deus estava trabalhando. E no tempo perfeito de Deus, José passou da prisão para o palácio. Ele se tornou um governante no Egito e uma bênção para as nações. O que isso nos diz? Nos diz que mesmo quando a vida parece injusta, mesmo quando as pessoas os traem ou as circunstâncias tentam quebrá-los, o plano de Deus para vocês é imparável. Nenhum homem pode fechar a porta que Deus abriu. Nenhum inimigo pode roubar a bênção que Deus preparou para vocês. Ei, você aí, curtiu a vibe? Dê um like, comente fé e fique até o fim para descobrir um momento que vai te arrepiar. A Bíblia diz, em Isaías 14, versículo 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? A sua mão está esticada. Quem a fará voltar atrás? Quando Deus decide fazer um milagre em sua vida, nada, nem ninguém, pode impedi-lo. Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é fiel às suas promessas. Quero que vocês entendam que milagres não são apenas sobre cura física ou avanço financeiro, embora Deus também possa fazer essas coisas. Milagres são sobre Deus revelar sua glória em sua vida. Eles são sobre mostrar a vocês que Ele é seu provedor, seu curador, seu libertador, seu redentor. Eles são sobre aproximá-los dele, sobre fortalecer sua fé, sobre lembrá-los que Ele está com vocês sempre. Vejam, o maior milagre não é apenas o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de vocês. Quando Deus se move em sua vida, Ele também se move em seu coração. Ele transforma sua dúvida em fé, seu medo em coragem, sua tristeza em alegria. Ele toma suas cinzas e as transforma em beleza. Ele toma seu luto e o transforma em dança. A Bíblia diz em Efésios 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus está trabalhando em vocês agora, mesmo quando não o sentem, mesmo quando não o veem. Seu poder está ativo e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que vocês têm pedido ou imaginado. Ele está prestes a superar suas expectativas. Mas aqui está a chave. Vocês devem estar prontos. Estejam prontos para receber o milagre. Estejam prontos para dar um passo de fé. Estejam prontos para deixar a dúvida de lado
e abraçar as promessas de Deus, porque quando Deus se move, Ele se move rapidamente, Ele se move poderosamente, e vocês devem estar prontos para se mover com Ele. Há uma história no Evangelho de João sobre um homem que era inválido há 38 anos. Ele estava deitado perto do tanque de Betesda, esperando por um milagre. Quando Jesus veio até ele, perguntou: "Queres ficar são?" E o homem respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada." Jesus olhou para ele e disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E imediatamente o homem foi curado. Meus amigos, essa história nos ensina uma lição importante. Quando Jesus fala, vocês devem estar prontos para responder. Vocês devem estar prontos para se levantar em fé. Vocês devem estar prontos para crer que o milagre é para vocês. Porque os milagres de Deus não são para aqueles que estão contentes em permanecer na sua miséria. Eles são para aqueles que estão prontos para se levantar, para dar um passo de fé e confiar em seu poder. Talvez vocês estejam dizendo: "Mas eu tenho esperado por tanto tempo." Deixem-me dizer algo. O tempo de Deus é perfeito. Suas demoras não são suas negações. Às vezes Deus nos faz esperar para que, quando o milagre chegar, saibamos que foi a mão dele e não nossa própria força. Falem de Abraão e Sara. Eles esperaram décadas pelo filho que Deus lhes havia prometido. Na velhice, quando parecia impossível, Deus fez um milagre e lhes deu Isaque. Por quê? Porque Deus queria que eles vissem que Ele é fiel à sua palavra. Então não desistam, meus amigos. Não deixem o inimigo roubar sua esperança. Não deixem o mundo dizer que acabou, porque com Deus nunca acabou até que Ele diga que acabou. Ele tem a palavra final e sua palavra sobre sua vida é vida, vitória e bênção. Permitam-me lembrá-los. Deus não os esqueceu. Ele não os abandonou. Ele vê cada lágrima que vocês derramaram. Ele conhece cada oração que vocês fizeram. E Ele está prestes a responder de maneiras que vocês nunca esperaram. Isaías 43, versículo 19 diz: "Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Deus está fazendo algo novo em sua vida. Ele está abrindo um caminho no deserto. Ele está trazendo rios aos seus lugares secos. Ele está prestes a transformar seu deserto em um jardim de bênçãos. Mas vocês devem crer nisso. Vocês devem permanecer em fé e declarar: "Deus, eu confio no teu plano. Eu confio que tens um milagre para mim e estou pronto para recebê-lo." Deixem-me dizer, o milagre que Deus está prestes a fazer em sua vida não apenas os abençoará, mas também abençoará todos ao seu redor. Seu testemunho inspirará outros. Seu avanço se tornará uma luz na escuridão. Sua vitória apontará outros para o Deus que ainda realiza milagres. Porque milagres não são apenas sobre vocês. Eles são sobre a glória de Deus sendo revelada ao mundo. Quando Deus faz um milagre em sua vida, Ele está mostrando aos outros que Ele está vivo, que Ele é poderoso e que Ele é bom. Então, meus amigos, levantem a cabeça, endireitem os ombros, enxuguem as lágrimas, porque o Deus dos milagres está prestes a se mover em sua vida. Ele está prestes a transformar seu luto em alegria. Ele está prestes a dar-lhes beleza em troca de cinzas. Ele está prestes a mostrar que nada é impossível para Ele. Estejam prontos, sejam expectantes, sejam ousados em sua fé, porque quando Deus está prestes a fazer um milagre, Ele procura aqueles que estão prontos para recebê-lo. Pronto para um milagre? Inscreva-se agora, comente amém e não pule o final, porque tem algo especial para você. Hoje, eu declaro sobre sua vida que vocês estão prestes a entrar em uma temporada de milagres. Vocês estão prestes a ver a mão de Deus
se mover de maneiras que os deixarão maravilhados. Vocês estão prestes a experimentar a fidelidade de Deus como nunca antes. Então, não se desanimem. Não deixem o inimigo encher sua mente com dúvidas. Permaneçam firmes nas promessas de Deus, porque o plano de Deus para vocês é um plano de vitória, um plano de esperança, um plano de milagres, e ele está prestes a se desdobrar diante de seus olhos. Permitam-me orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo hoje. Eu te agradeço porque tens um plano divino para suas vidas, e esse plano inclui milagres. Senhor, eu peço que te movas em suas vidas de maneira poderosa. Quebre toda a corrente, abra toda a porta, cure toda doença, supra toda necessidade. Mostra-lhes que és o Deus que ainda realiza milagres hoje. Enche seus corações com fé e expectativa. Deixa-os ver tua glória revelada em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos amigos, Deus está prestes a fazer um milagre em sua vida. Estejam prontos. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que segura o universo em suas mãos, está prestes a fazer algo novo e poderoso em vocês. Confiem nele, creiam nele e observem o que ele fará. Quando Deus se move em sua vida por meio de um milagre, ele não está apenas dando uma bênção temporária. Ele está revelando algo muito maior. Ele está revelando seu poder, sua presença e sua fidelidade de uma maneira que marcará seu coração para sempre e fortalecerá sua fé. Milagres não são atos aleatórios de bondade de um Deus distante. Eles são demonstrações deliberadas de seu poder e de seu profundo amor por vocês. Eles são momentos em que os céus se abrem e o sobrenatural invade o natural. Eles são interrupções divinas para lembrar que Deus é real, que Ele está perto e que Ele está no controle. Vejam, vivemos em um mundo que tenta nos convencer de que Deus está distante ou desinteressado pelos detalhes de nossas vidas. Mas os milagres destroem essa mentira. Eles são a evidência de que Deus está conosco, que Ele está trabalhando ativamente em nosso favor e que Ele se deleita em mostrar-se forte em nossa fraqueza. A Bíblia está cheia de histórias de Deus revelando seu poder e presença por meio de milagres. Cada uma é um testemunho de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando, Deus abriu as águas. Isso não foi apenas um milagre de libertação, foi uma revelação de seu poder. Quando Elias invocou o fogo do céu no Monte Carmelo, não foi apenas um milagre de fogo, foi Deus mostrando ao povo que Ele sozinho é o verdadeiro Deus. Quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, não foi apenas um milagre de provisão, foi um sinal de que o Messias havia chegado e que o reino de Deus estava próximo. Em cada milagre, Deus estava dizendo: olhem para mim, vejam meu poder, saibam que eu sou o Senhor. E deixem-me dizer, Deus quer fazer o mesmo em sua vida hoje. Ele quer revelar seu poder a vocês de maneiras que os deixarão maravilhados. Ele quer mostrar que Ele é maior que seus problemas, mais forte que seus medos e maior que qualquer coisa que vocês estejam enfrentando agora. Talvez vocês estejam se perguntando: por que Deus faria um milagre para mim? Quem sou eu para que Ele revele seu poder a mim? Permitam-me lembrar, vocês são seus filhos amados. Vocês são a menina dos seus olhos. Vocês são a razão pela qual Ele enviou seu Filho à cruz. E porque vocês são seus, Ele quer revelar seu poder em sua vida. Salmos 77, versículo 14, diz: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Fizeste conhecido o teu poder entre os povos. Deus quer manifestar seu poder em sua vida, não apenas na vida dos outros. Ele quer que vocês o experienciem pessoalmente, não apenas que ouçam falar dele.
Ele quer que o conheçam como o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que faz o caminho onde não parece haver nenhum. E o que é tão belo sobre os milagres de Deus é que eles não apenas mudam suas circunstâncias, eles mudam vocês, eles os levam da dúvida à fé, do medo à confiança, do desespero à certeza inabalável nele. Quando Deus revela seu poder em sua vida, é como se ele estivesse abrindo uma janela para o seu coração. Ele está dizendo: meu filho, eu te vejo. Eu conheço sua dor. Eu ouço suas orações. E estou pronto para fazer o que ninguém mais pode fazer. Pense na mulher com o fluxo de sangue em Marcos 5. Por 12 longos anos ela sofreu. Os médicos não conseguiram. Ela gastou tudo o que tinha e sua condição ainda piorava. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. Ela acreditava em seu coração. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. Ela não deixou a multidão a detê-la. Ela não deixou o medo a detê-la. Ela avançou, alcançou e tocou em Jesus. E instantaneamente, o poder fluiu dele para ela. Ela foi curada. Jesus virou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Naquele momento, ela não apenas recebeu cura, ela recebeu uma revelação do poder de Jesus e do amor dele. Ela viu que ele é o Deus que se importa. Ela viu que ele é o Deus que responde à fé, e essa revelação mudou sua vida para sempre. Antes de tudo, mostre sua energia. Deixe um coração nos comentários. Ative o sininho e veja o que o Papa Leão preparou no final. Meus amigos, Deus quer dar a você esse tipo de revelação. Ele quer que você o veja não como uma figura distante no céu, mas como seu Pai amoroso que sabe seu nome e se delicia em lhe mostrar seu poder. Os milagres que Deus faz em sua vida são um testemunho para aqueles ao seu redor. Quando as pessoas veem o que Deus fez por você, elas são atraídas para Ele. Elas veem que Ele é real. Elas veem que Ele está vivo. E começam a se perguntar se Deus pode fazer isso por você. Talvez Ele possa fazer por mim também. Por isso, seu milagre não é apenas sobre você. É sobre o reino de Deus. É sobre sua glória sendo revelada na terra. É sobre pessoas vindo a conhecê-lo através de seu testemunho. Em Atos 3, Pedro e João encontraram um homem que era coxo desde o nascimento, sentado à porta chamada Formosa. Ele pediu-lhes dinheiro, mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado instantaneamente. Ele se levantou, caminhando, saltando e louvando a Deus. E todos ao redor ficaram cheios de assombro e admiração. Vocês veem? O milagre não foi apenas para o homem coxo, foi para todos que o viram. Foi a maneira de Deus de dizer: eu estou aqui, estou vivo e ainda estou no negócio de fazer milagres. Deixe-me dizer a vocês, Deus está prestes a revelar seu poder em sua vida de uma maneira que fará as pessoas se maravilharem. Ele está prestes a fazer algo tão maravilhoso, tão inesperado, que não deixará nenhuma dúvida de que foi sua mão em ação. Mas aqui está a chave. Vocês devem esperá-lo. Vocês devem crer que Deus não terminou com vocês. Vocês devem crer que Ele ainda tem milagres para vocês e que Ele quer se revelar a vocês de maneiras novas e poderosas. Quando vocês creem, criam uma atmosfera para Deus agir. Quando vocês esperam seu poder, abrem a porta para Ele revelar sua glória. É por isso que a fé é tão importante. A fé é a ponte entre sua necessidade e o poder de Deus. A fé diz: Deus, eu confio em Ti. Sei que és capaz. Creio que estás comigo. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando vocês
o buscam com todo o coração, quando creem que Ele é quem Ele diz ser, vocês verão seu poder revelado em sua vida. Vocês verão milagres que os deixarão sem palavras. Vocês verão Deus agir de maneiras que os farão cair de joelhos em adoração e gratidão. Sei que há alguns de vocês que estão lutando hoje. Vocês têm orado por um milagre, mas estão se perguntando se Deus realmente os vê. Deixe-me dizer a vocês, Ele os vê, Ele os ouve, e Ele está prestes a mostrar seu poder. Seu milagre está a caminho. Seu avanço está chegando. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que abrirá as águas em sua vida. O Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos é o mesmo Deus que trará vida à sua situação. Mas vocês devem continuar crendo. Vocês devem continuar confiando. Vocês devem manter seus olhos nele, porque quando o fazem, vocês verão seu poder e sua presença revelados em sua vida como nunca antes. E quando esse milagre chegar, não se esqueçam de dar-lhe a glória. Não se esqueçam de contar ao mundo o que ele fez, porque seu testemunho é uma luz na escuridão. É um farol de esperança para aqueles que ainda estão esperando por seu milagre. Deixe-me encerrar com esta promessa da palavra de Deus em Salmos 145, versículo 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Deus é confiável, Ele é fiel e Ele está prestes a revelar seu poder em sua vida. Quer sentir o poder da fé? Curta, comente milagre e assista até o último segundo para uma revelação que vai te marcar. Fiquem prontos, meus amigos, porque quando Deus revela seu poder, tudo muda. Seu passado não mais o define. Seu presente é preenchido com sua graça e seu futuro está cheio de suas promessas. Meus caros amigos, a fé é a ponte que conecta seu coração ao coração de Deus. É o canal através do qual seu poder flui. É a chave que abre a porta para o sobrenatural. A mão que alcança para receber as promessas de Deus. Muitas vezes, pensamos em milagres, como atos aleatórios da misericórdia de Deus, e sim, eles sempre estão enraizados em sua graça e amor. Mas a Bíblia também nos diz que há algo na fé que agrada a Deus e que move seu coração a agir. Hebreus 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. E o versículo 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vejam, a fé não é um pensamento desejoso, não é uma esperança vaga, é uma confiança convicta em quem Deus é e no que Ele prometeu. É permanecer firme em sua palavra, mesmo quando suas circunstâncias dizem o contrário. É crer que o Deus que fez os céus e a terra é mais do que capaz de lidar com os problemas em sua vida. Nos evangelhos, vemos repetidamente como a fé posicionou as pessoas para seu milagre. Em Marcos 10, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo quando a multidão lhe disse para se calar, ele gritou ainda mais. Jesus parou e disse: A tua fé te salvou. Em Mateus 9, a mulher com fluxo de sangue avançou pela multidão, dizendo a si mesma: Se eu tão somente tocar no seu manto, serei curada. E Jesus lhe disse: A tua fé te curou. Em Mateus 8, um centurião romano veio a Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico. Jesus se ofereceu para ir, mas o centurião disse: Basta dizer uma palavra e meu servo será curado. Jesus maravilhou-se e disse: Não achei em Israel fé tão grande. Em cada uma dessas histórias, a fé era a porta para o milagre. Não era o tamanho da fé deles, era o foco da fé deles. A fé não estava neles mesmos, nem em outras pessoas, nem em suas
circunstâncias, e essa é a fé que posiciona vocês para o milagre que Deus está prestes a fazer em sua vida. Deixe-me perguntar a vocês hoje: onde está sua fé? Está no seu trabalho? Está na sua conta bancária? Está nas opiniões dos outros? Ou está no Deus imutável, todo-poderoso e sempre fiel? A Bíblia nos diz que até mesmo a fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Não se trata de quão grande é sua fé. Trata-se de onde você a coloca. Quando sua fé está em Jesus Cristo, vocês estão se posicionando para ver seu poder de maneiras que nunca imaginaram. A fé não é passiva, ela é ativa. Ela os move a dar um passo, a confiar, a crer mesmo, quando tudo ao seu redor diz que é impossível. Pense em Pedro, em Mateus 14. Os discípulos estavam em um barco, e os ventos e as ondas estavam furiosos. De repente eles viram Jesus andando sobre as águas. Ele, Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: Vem. E Pedro saiu do barco. Ele caminhou sobre as águas, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. Ele fez o impossível, mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Meus amigos, é assim que a fé funciona. Quando seus olhos estão em Jesus, vocês podem fazer o que outros dizem ser impossível. Quando seus olhos estão nele, vocês estão em posição para um milagre. Mas quando vocês permitem que o medo ou a dúvida tome conta, começam a afundar. É por isso que o inimigo trabalha tão arduamente para encher sua mente com dúvida. Ele sabe que, se puder roubar sua fé, ele pode roubar seu milagre. Ele sabe que, se puder fazer vocês se concentrarem em seus problemas, em vez de nas promessas de Deus, ele pode mantê-lo preso no mesmo lugar. Mas eu declaro a vocês, hoje, é hora de levantar os olhos para Jesus, é hora de dizer: Senhor, eu confio. Creio que és capaz. Sei que podes fazer o impossível, porque quando o fazem, vocês estão se posicionando para ver o milagre que Ele tem para vocês. Deixe-me encorajá-lo com a história do paralítico em Marcos 2. Seus amigos o levaram a Jesus, mas a casa estava tão cheia que eles não conseguiram entrar. Então, subiram ao telhado, abriram-no e desceram o homem. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao homem: Teus pecados estão perdoados. Então ele disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem foi curado. A fé deles os moveu à ação. Eles não desistiram quando a porta estava fechada. Eles encontraram outro caminho. E por causa da fé deles, um milagre aconteceu. Talvez vocês tenham enfrentado portas fechadas em sua vida. Talvez tenham tentado, e parece que nada está funcionando. Não desistam. Encontrem outra maneira de se aproximar de Jesus. Continuem buscando-o. Continuem acreditando. Porque quando Deus vê sua fé, Ele a honrará. A fé também significa falar o que Deus diz, não o que seus medos dizem. Em 2 Coríntios 4, versículo 13, está escrito: E nós, tendo o mesmo espírito de fé, segundo o que está escrito, eu criei. Por isso falei. Também nós cremos. Por isso, também falamos. Quando vocês falam palavras de fé, quando declaram as promessas de Deus sobre sua vida, vocês estão se alinhando com seu poder. Vocês estão concordando com o céu em vez de concordar com o inferno. Vocês estão convidando o poder milagroso de Deus para sua situação. Então hoje, deixe sua fé ser mais alta que seus medos. Deixe sua fé ser mais forte que suas dúvidas. Que sua fé esteja enraizada na palavra de Deus, porque sua palavra é verdadeira e suas promessas nunca falham. Romanos 3, versículo 3, diz: Que importa se alguns foram incrédulos? A sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Se vocês querem fortalecer sua fé, encham suas mentes e corações com a palavra de Deus.
Deixe suas promessas lavarem sobre vocês. Medite nelas, fale delas em voz alta, porque quanto mais vocês alimentam sua fé, mais verão a mão de Deus se movendo em sua vida. Meus amigos, Deus está prestes a fazer um milagre em sua vida, mas Ele está buscando sua fé. Ele está buscando Deus, sua confiança. Ele está olhando para aquele coração que diz: Senhor Deus, pode não o eu não veja ainda, mas creio que estás trabalhando. Não deixe o inimigo roubar sua fé. Não deixe as vozes da dúvida e do medo abafarem a voz de Deus. Permaneça firme, fique forte e observe como Deus honrará sua fé e fará o que só Ele pode fazer. Lembre-se, a fé não significa que vocês não terão perguntas ou lutas, não significa que nunca sentirão medo, mas significa que vocês escolhem confiar em Deus de qualquer maneira. Significa que vocês escolhem crer que aquele que prometeu é fiel. E quando o fazem, vocês estão na posição perfeita para o milagre que está a caminho. Então preparem-se, porque sua fé está posicionando vocês para o milagre que Deus está prestes a fazer. A oração é um dos maiores dons que Deus nos deu. Não é apenas um ritual ou uma rotina religiosa. É uma conversa com o Criador do universo, aquele que segura o mundo em suas mãos e se importa com cada detalhe de sua vida. Mas muitas vezes, chegamos a Deus em oração sem realmente esperar que Ele se mova. Oramos porque sabemos que devemos, mas no fundo de nossas mentes, nos perguntamos se Deus está realmente ouvindo, se Ele realmente vai responder. A Bíblia diz em Tiago 1, versículos 6 a 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meus amigos, Deus honra orações fiéis. Ele honra aqueles que vêm a Ele esperando que Ele responda, porque sabem que seu coração é bom e suas promessas são verdadeiras. Quando vocês oram com expectativa, estão dizendo: Deus, eu confio que és quem dizes ser. Creio que me ouves. Creio que és disposto e capaz de fazer o que eu não posso fazer por mim mesmo. Pense na história de Elias em 1 Reis 18. Havia uma seca na terra por 3 anos e meio, mas Elias orou por chuva. Ele disse ao seu servo para ir e olhar para o mar. 6 vezes, o servo não viu nada, mas Elias continuou orando porque esperava que Deus se movesse. Na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e logo depois, a chuva caiu torrencialmente. Isso é o que a expectativa parece? É orar e crer que mesmo quando vocês não veem nada ainda, Deus está trabalhando nos bastidores. É segurar firme na fé até que vejam aquela pequena nuvem que sinaliza que seu avanço está a caminho. A expectativa não é arrogância. É confiança na fidelidade de Deus. Não é exigir seu próprio caminho. É confiar que o caminho de Deus é sempre o melhor. Não é sobre manipular Deus. É sobre alinhar seu coração com o coração dele. Quero encorajá-los hoje. Quando orarem, orem como se acreditassem que Deus está ouvindo. Orem como se soubessem que Ele tem o poder de responder. Orem como se soubessem que Ele os ama o suficiente para se mover em seu favor. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, Por isso, vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será vosso. Isso não significa que Deus sempre responderá exatamente da maneira que queremos, mas significa que Ele responderá. Às vezes a resposta é sim, às vezes é não, às vezes é espere. Mas Ele sempre responde à oração da fé. Muitas pessoas oram como se apenas esperassem que algo possa acontecer, em vez de crer que acontecerá. Mas Deus diz: quando vierem a mim, venham em fé. Venham com confiança.
Venham esperando que eu seja o Deus que prometi ser. A expectativa é poderosa porque muda a atmosfera do seu coração. Em vez de orar com preocupação, vocês oram com paz. Em vez de orar com medo, vocês oram com ousadia. Em vez de orar com dúvida, vocês oram com confiança. Eu amo o que Efésios 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer mais do que vocês jamais poderiam imaginar. Então, por que vocês viriam a Ele em oração com algo menos que expectativa? Talvez vocês tenham orado por um longo tempo e não tenham visto a resposta ainda. Talvez tenham se cansado e estejam exaustos. Deixe-me lembrar-lhes hoje: não parem de orar com expectativa. Deus não os esqueceu. Ele não virou as costas para vocês. Ele ouve cada oração e sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Seu trabalho é continuar crendo, continuar confiando, continuar esperando que ele se mova. No livro de Atos, a igreja primitiva orava com expectativa. Quando Pedro estava na prisão, eles se reuniram e oraram fervorosamente por sua libertação, e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Eles ficaram tão surpresos que quase não acreditaram no início, mas Deus se moveu em resposta às suas orações. Há poder na oração expectante. Ela muda sua perspectiva do que está dando errado para o que Deus pode fazer. Ela tira seus olhos do problema e os fixa no solucionador de problemas. Então, hoje, ao orarem, deixem sua fé se levantar. Deixem sua esperança estar ancorada naquele que nunca falha. Orem como se soubessem que o milagre já está em movimento. Orem como se soubessem que Deus está prestes a aparecer de uma maneira que os deixará maravilhados. Porque quando vocês oram com expectativa, estão preparando o terreno para o milagre que Deus está prestes a fazer. Meus amigos, não deixem a dúvida roubar sua bênção. Não deixem o medo segurá-los. Não deixem as vozes do mundo abafarem a voz de Deus. Quando vocês orarem, orem com expectativa, porque o Deus que vocês servem é um Deus que opera milagres, e Ele se deleita em responder às orações do seu povo. Então levantem seu coração, levantem sua voz e creiam que Ele está prestes a fazer além do que tudo que vocês poderiam pedir ou imaginar. Preparem-se, porque Deus, o milagre, está a caminho. A dúvida e o medo são os assassinos silenciosos da fé. Eles se infiltram em nossos corações como convidados indesejados, sussurrando palavras de desânimo e incredulidade. Eles nos dizem que a promessa de Deus é grande demais, impossível demais ou boa demais para ser verdade. Eles nos convencem que talvez Deus nos tenha esquecido ou que não somos dignos de sua bênção. Mas ouçam-me hoje. A dúvida e o medo não têm lugar na vida de um filho de Deus. Eles são inimigos da fé, veneno para a alma. Se vocês quiserem ver o milagre de Deus em sua vida, devem se levantar e expulsá-los. A dúvida é a voz que diz: será que Deus realmente disse? É a mesma voz que sussurrou para Eva no jardim do Éden. Ela questiona as promessas de Deus, ela semeia incertezas e confusão, mas a palavra de Deus diz em Tiago 1, versículo 6: Peça, porém, com fé, em nada duvidando porquanto, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada pelo vento e agitada. Meus amigos, vocês não podem permitir ser jogados pela dúvida. Vocês precisam estar ancorados na verdade de quem Deus é. Ele é confiável. Ele é bom. Ele é capaz de fazer o que disse que faria. O medo é descrito como a voz que diz: e se não acontecer? É a voz da ansiedade e do pânico. Ela se concentra em tudo que pode dar errado, em vez de tudo que Deus pode fazer certo. Mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1, versículo 7: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
O medo não vem de Deus. É uma ferramenta do inimigo para mantê-los paralisados. Ele roubará sua paz, sua alegria e sua fé. É por isso que Deus diz, repetidamente na Bíblia, não temas. Não tenha medo. Não tenhas receio. Porque Ele sabe o quão destrutivo o medo pode ser. Quando vocês permitem que a dúvida e o medo criem raízes em seu coração, fecham a porta para o milagre que Deus quer fazer em sua vida. Jesus disse em Marcos 11, versículo 23, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Vocês veem? O poder está na sua fé, não no seu medo. A fé move montanhas. O medo as constrói. A fé abre portas. O medo as fecha. A fé diz, tudo posso naquele que me fortalece. O medo diz, não sou bom o suficiente. Não sou forte o suficiente. É tarde demais para mim. Mas a boa notícia é que vocês não precisam deixar a dúvida e o medo vencerem. Vocês podem se levantar e dizer, chega. Vocês podem escolher alimentar sua fé em vez de alimentar seu medo. Vocês podem escolher permanecer nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz que é impossível. A Bíblia nos diz, em Romanos 10, versículo 17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso significa que se vocês querem remover a dúvida e o medo, precisam encher sua mente e coração com a palavra de Deus. Cada vez que uma dúvida tenta se aproximar, combatam-na com as Escrituras. Quando o medo tentar se apoderar, lembrem-se de quem Deus é e do que Ele prometeu. Eu amo o que Davi disse em Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei de quem? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando vocês sabem que Deus está ao seu lado, não precisam ter medo de nada. Vocês podem olhar a tempestade na cara e dizer, meu Deus é maior, meu Deus é mais forte, meu Deus abrirá um caminho. A dúvida e o medo são como ervas daninhas em um jardim. Se vocês os deixarem crescer, eles sufocarão tudo de bom. Deus, mas se vocês os arrancarem pela raiz e se recusarem a deixá-los ficar, criam espaço para a fé florescer. Então hoje, eu os desafio a identificar as dúvidas que têm segurado vocês. Chame os medos que têm sussurrado em seu ouvido e então declare, em nome de Jesus, que eles não têm poder sobre vocês. Diga, eu me recuso a duvidar do meu Deus, eu me recuso a temer o que o amanhã pode trazer, eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho caminhar em fé. Porque quando vocês removem a dúvida e o medo, abrem o caminho para Deus agir. Vocês abrem a porta para seu milagre entrar. Vocês criam uma atmosfera onde a fé pode crescer e florescer. Lembre-se, Deus não é limitado por suas circunstâncias. Ele não é intimidado por seus desafios. A única coisa que o limita é sua fé. Jesus disse em Mateus 13, versículo 58, que ele não fez muitos milagres em sua cidade natal por causa da falta de fé deles. Não deixe que essa seja a sua história. Não deixe que a dúvida e o medo roubem seu milagre. Levante-se hoje e diga, eu crerei, eu confiarei, meu Deus é fiel e Ele fará o que prometeu. Ao fazerem isso, vocês verão montanhas se moverem. Vocês verão portas se abrirem. Vocês verão o impossível se tornar possível. Porque Deus está prestes a fazer um milagre em sua vida. Estejam prontos. Às vezes, ficamos tão presos em nossos próprios planos, nossos próprios cronogramas e nosso próprio tempo. Vivemos em um mundo que se move em velocidade relâmpago, onde a gratificação instantânea é esperada. Oramos hoje e esperamos a resposta amanhã. Queremos o milagre agora, aqui. Mas, meus amigos, o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando não coincide com seu tempo, as maneiras de Deus não são nossos caminhos. E,
Seus pensamentos não são nossos pensamentos. As Escrituras estão dispostas em Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Vocês percebem? Deus vê o fim desde o início. Ele conhece toda a história de sua vida. Enquanto você e eu vemos apenas um capítulo ou uma página, Deus vê todo o livro. Ele sabe exatamente quando trazer aquele milagre à tona. Deus. Ele sabe quando abrir a porta e quando mantê-la fechada por um pouco mais de tempo, porque seu tempo nunca é cedo e nunca é tarde. Deus é sempre na hora certa. Mas sejamos honestos, nem sempre é fácil esperar, não é? Esperar é uma das coisas mais difíceis que faremos nesta vida. Quando o relatório do médico é ruim, quando as contas estão se acumulando, quando a dor em seu coração parece insuportável, esperar pode parecer uma eternidade. Nós perguntamos: Senhor, até quando mais? Senhor Deus, quando Deus virás por mim? Mas ouça isso hoje. Esperar não é desperdiçar. Deus está esperando. Esperar é confiar. É na espera que sua fé é refinada. É na espera que Deus faz algum de seu maior trabalho, moldando seu coração, fortalecendo sua fé e preparando você para a bênção que Ele está prestes a trazer. Pense em Abraão. Deus prometeu-lhe um filho, mas ele também teve que esperar 25 anos para ver essa promessa cumprida. Deus. Moisés passou por 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Deus para fora do Egito. Deus. José passou anos na prisão antes de ser elevado ao elevador para o palácio. Davi foi ungido como rei, mas ele teve que esperar e suportar muitas provações antes de realmente se sentar no trono. Esses homens e mulheres de fé de Deus aprenderam uma lição poderosa. Deus é o Deus cuja demora não é sua negação. Só porque não aconteceu ainda, não significa que não significa por quê. Porque Deus não vai acontecer. Deus não está ignorando suas orações. Ele não esqueceu sobre de você. Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando as coisas, movendo corações e abrindo portas que você nem pode ver. Salmo 27, versículo 14 diz: Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, por Deus. Esperar não é um sinal de fraqueza. É um sinal de Deus de força. Deus. É necessário ter coragem para confiar em Deus no seu tempo de Deus, quando tudo em você quer apressar adiante. É necessário ter fé em Deus para dizer: Senhor Deus, eu confio em Ti mesmo, que não possa ver Deus. Posso ver como isso vai acontecer. Deus. Porque aqui está a verdade. Se você apressar à frente do tempo de Deus, você pode acabar com algo para o qual não está pronto. Você pode perder a plenitude da bênção de Deus. Mas quando você se rende ao tempo perfeito de Deus, você recebe o plano perfeito de Deus, e os planos dele são sempre bons. Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor Deus. Pensamentos de paz, Deus, e não de mal, Deus, para vos dar um fim que desejais. Você pode não entender o que Deus está fazendo agora. Você pode sentir que Deus o esqueceu ou que Deus não está ouvindo. Deus. Mas Deus está assegurado que eu assegure Deus a você hoje. Deus, Ele está trabalhando. Ele é fiel. E Deus estará para você no seu tempo perfeito. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3, versículo 1, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há uma temporada para seu Deus, Deus para sua cura, Deus para seu milagre
E Deus, quando essa temporada chegar, nada de Deus e ninguém pode pará-lo. Deus, não o Deus diabo, nem suas circunstâncias, nem mesmo seus próprios erros próprios. Porque Deus, quando Deus diz que é hora, Deus. Então Deus hoje, eu os encorajo a Deus para se renderem ao tempo para Deus. Deus abandonou sua linha do tempo e Deus, suas expectativas, aos pés de Deus. Diga a Deus, sem Senhor Deus, não a minha vontade, mas Deus a tua seja feita. Deus, não meu Deus seja, não Deus meu plano, mas Deus teu plano. Deus, não Deus, meu Deus não é meu timing. Deus, mas Deus. E Deus, enquanto Deus você se rende, você encontrará paz. Você encontrará descanso em Deus. Você descobrirá que o tempo de Deus será sempre melhor do que qualquer coisa que você poderia ter feito com Deus, planejado Deus. Porque Deus, Ele ama você. Deus e Ele. Ele conhece você. E Ele quer fazer algo muito maior em sua vida do que Deus poderia jamais. Deus imaginar. Deus. Então Deus não desista na espera. Deus. Não perca a esperança quando Deus parece que nada parece que está acontecendo com Deus. Deus segure firme. Deus na fé. Fique em Deus. Deus está em Jesus. Ele, Deus. E Ele, Deus promete. Porque Deus, eu te prometo a Deus. Prometa a Deus, Deus. Deus está prestes a fazer um milagre em Deus, na sua vida. Esteja Deus. Esteja pronto. Deus. A dúvida é uma das armas mais poderosas do inimigo contra nós. Deus. A dúvida pode se insinuar silenciosamente, como uma sombra ao entardecer. Deus, até que de repente ela se enrole em nossos coração, sufocando Deus à luz da fé. Deus. Ela sussurra em seu ouvido. Deus não virá por você, Deus. Esse Deus nunca acontecerá milagre. Deus disse, veja, Deus olhou por quanto tempo você já viu. Deus. Se Deus fosse Deus, realmente vai se mover? Deus, se não teria Deus, já não teria feito isso agora? Deus. Mas deixe-me Deus dizer a Deus, te dizer algo hoje, caro amigo. Deus, amigo, a dúvida é mentirosa. Deus. É dúvida sobre Deus. A fé é sobre Deus. A dúvida é a língua de Deus e a língua do inimigo, e a fé é a língua do céu. Quando Deus, você está em fé, Deus, você está em concordância com Deus. Aquele com Deus que está com quem que falou o universo em existência na existência. Deus. Quando você está com Deus, quando está? Ele, Deus quem levantou Jesus dos mortos. Ele, Deus. Ele ainda é Deus, que ainda é Deus, que faz milagres hoje. Deus, as Escrituras diz, em Jerus 1, 6 a 7. Peça, porém, com fé, em Jerusalém, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada pelo vento, e é agitada. Não Deus que Deus esse homem, suponha que receberá de Deus alguma coisa de Deus. Você, Deus, ouviu isso? O Deus que ouviu isso é aquele que duvida. Deus, quem é Deus, é como uma onda jogada por Deus aqui e ali, por Deus, pelo vento. Deus. Quando Deus, você faz Deus você deixar Deus permitir dúvida, te deixar Deus permitir que a dúvida te permita, você perde sua base. Deus. Você perde sua paz, Deus. Você perde de vista a Deus de Jesus. Quando você escolhe, Ele, quando você fé mesmo, quando Ele, mesmo quando Deus, suas circunstâncias estão felizes, estão te dizendo Deus de outra maneira. Você planta seus pés em Deus, na rocha. Deus na rocha, que não pode roubar, que pode mover. Deus é apenas que pode ser, apenas. Ele, Deus, é só pensar. Deus. Pense sobre Pedro por um momento. Deus 1. Deus. Uma noite, Deus, os discípulos estavam. Deus, presos, Deus estavam em uma tempestade no mar, e Jesus veio andando para eles sobre as águas. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Deus. Pedro saiu do homem do barco, Deus do barco, e foi andando do homem. Homem sobre ele sobre Deus. Mas ele caminhava sobre as águas.
Porque Deus, porque ele estava com ele. Mas Deus então, quando ele olhou para Deus, olhou para ele, e ele olhou para o vento e para as ondas, e a dúvida encheu seu coração, coração, e ele começou a afundar. Deus. A história de Pedro é nossa história. Deus. Nós começamos em fé. Deus, forte, esperançoso, crendo Deus, por crer que Deus fará o que Deus disse, mas Deus disse. Mas então os ventos da dúvida começam a soprar, Deus a soprar. As ondas de Deus, das ondas de medo se levantam, Deus se levanta, nós começamos a afundar, Deus a afundar. Não porque Deus mudou, mas porque nós deixamos a dúvida roubar nosso foco. Deus roubar nosso foco. Ainda assim mesmo então, Jesus alcançou sua mão e levantou Pedro. Deus levantou, porque Deus é isso que Ele faz. Deus faz por nós. Ele vê Deus, Ele é suas lutas. Ele é Deus, Ele vê seus medos, Deus te vê, e Ele é Deus, e Ele alcança com misericórdia, e com Deus, Ele com graça, Deus com graça para te levantar. Deus para te levantar e colocar seus pés em Deus. Em teus pés, em solo firme novamente. Deus novamente. Então como nós conquistamos a dúvida? Deus dúvida. Mantendo nossos olhos em Jesus, Deus em Jesus, alimentando nossa fé com sua palavra, Deus com sua palavra. Romanos 10, versículo 17 diz: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando a dúvida sussurra em seu ouvido, afogue-a com as promessas de Deus. Deus. Lembre-se que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus se arrependa. Se Deus ele disse que faria, Deus faria, ele fará. Deus fará. Olhe para Abraão. Deus para Abraão, o pai da fé. Deus da fé. Romanos 4, versículo 21 nos diz: E estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você está está plenamente convencido hoje? Deus hoje? Você está convencido que o Deus que prometeu é capaz? Deus capaz? Porque deixe-me te dizer, Deus está prestes a se mover em sua vida. Deus na sua vida. Aquela porta que você pensou que nunca abriria, Deus nunca abriria. Ele pode abri-la em um instante. Deus em um instante. Aquela cura que você tem esperado, Deus tem esperado, Ele pode trazê-la em um momento. Deus em um momento. Aquela restauração que você orou por, Ele pode fazê-la além de qualquer coisa que você imaginou. Deus imaginou. Mas você deve segurar na fé, Deus na fé. Recuse-se a deixar a dúvida ter a palavra final, Deus a palavra final. Levante-se e diga: Eu posso não ver a resposta ainda, Deus ainda, mas eu confio naquele que segura a resposta. Deus a resposta. Creio que meu Deus é um Deus que opera milagres. Deus, milagres. Creio que Ele é por mim. Deus, por mim, não contra mim. Deus, contra mim. Creio que seu tempo é perfeito. Deus perfeito. E seu plano é bom. Deus é bom. E quando você fala essas palavras de fé, Deus de fé, você libera o poder do céu em sua vida. Deus na sua vida. Jesus disse em Marcos 11, versículo 23, Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é a fé que Deus está chamando você hoje. Deus hoje. Fé que move montanhas, Deus montanhas. Fé que acalma tempestades, Deus tempestades. Fé que destrói dúvidas, Deus dúvidas. Porque essa é a fé que vê milagres, Deus milagres. Essa é a fé que diz: Não deixarei a dúvida roubar minha promessa, Deus minha promessa. Não deixarei o medo roubar meu destino, Deus meu destino. Ficarei na palavra de Deus, Deus de Deus, e verei seu poder trabalhando em minha vida. Deus na minha vida. Meus queridos amigos, Deus está prestes a fazer um milagre em sua vida
Deus na sua vida. Estejam prontos. Deus prontos. Não deixem a dúvida roubá-lo de você. Deus de você. Não deixem as mentiras do inimigo convencer você do contrário. Deus do contrário. Segure firme na fé com tudo que você tem. Deus que você tem. Fale-a. Creia nela. Declare-a. Deus declare-a. Porque Deus é fiel. Deus fiel. E Ele está prestes a mostrar-se forte em sua vida. Deus na sua vida. Hoje, ao refletir sobre a mensagem poderosa de que um milagre está prestes a acontecer, inspirada pela liderança espiritual do Papa Leão, sinto meu coração transborda de esperança e fé. Esta mensagem não é apenas uma promessa distante, ela ressoa profundamente com a alma brasileira, onde a fé é como o samba que pulsa nas ruas, vibrante e inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. No Brasil, crescemos ouvindo histórias de milagres, seja a cura de um ente querido, a superação de uma crise financeira ou a reconciliação de uma família dividida. A mensagem do Papa Leão nos lembra que esses milagres não pertencem apenas ao passado ou às páginas da Bíblia. Eles são reais, vivos e possíveis hoje, aqui, em nossas vidas. O que mais me toca é a certeza de que Deus tem um plano divino para cada um de nós. Como diz Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa me faz lembrar das vezes em que enfrentei desafios que pareciam insuperáveis. A perda de um emprego, a doença de um familiar, ou até mesmo a dúvida que sussurra no coração quando tudo parece dar errado. Nessas horas, é fácil cair na armadilha do medo ou da desesperança. Mas a mensagem de hoje me ensina que esses momentos de escuridão não são o fim da história. Eles são o cenário perfeito para que Deus revele sua glória através de um milagre. Um dos exemplos que mais me inspira é a história do homem inválido no tanque de Betesda, descrita no Evangelho de João. Por 38 anos, ele esperou por um milagre, sem nunca desistir, mesmo quando parecia impossível. Quando Jesus lhe perguntou, "Queres ficar são?", ele respondeu com honestidade, revelando suas limitações. E então, com uma palavra, Jesus o curou. Essa história me faz refletir sobre a importância de permanecermos abertos à ação de Deus, mesmo quando a espera é longa. No Brasil, onde a paciência é muitas vezes testada, seja na fila do SUS, no trânsito caótico de São Paulo ou na luta diária para pagar as contas, essa lição é profundamente relevante. Aprendi que esperar não é desperdiçar tempo, é confiar que Deus está alinhando as peças do nosso destino. Outro ponto que me marcou foi a ênfase na fé como a ponte que conecta nosso coração ao de Deus. No Brasil, a fé é parte do nosso DNA. Seja nas romarias, a Aparecida do Norte, nas festas de São João ou nas orações sussurradas antes de dormir, acreditamos que Deus está perto, ouvindo cada súplica. A mensagem do Papa Leão reforça que a fé não precisa ser perfeita ou gigantesca, ela só precisa ser verdadeira. Como Jesus disse em Marcos 11:23, se crermos sem duvidar, montanhas podem ser movidas. Isso me faz lembrar de uma amiga que, enfrentando um câncer, nunca deixou de orar e acreditar na cura. Sua fé a sustentou. E hoje, ela é um testemunho vivo do poder de Deus. Essa história me ensina que mesmo quando as circunstâncias gritam impossível, a fé sussurra, confie. A dúvida e o medo, por outro lado, são os maiores ladrões de milagres. Quantas vezes me peguei questionando: será que Deus realmente me vê? Será que esse milagre é para mim? A mensagem de hoje me desafia a expulsar essas vozes negativas e a encher meu coração com a palavra de Deus, como Romanos 10:17 nos ensina. E assim, a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. No contexto brasileiro, onde as redes sociais bombardeiam com notícias ruins e o dia a dia pode ser exaustivo, é essencial escolher o que alimentamos em nossa mente. Decidi aplicar essa lição reservando tempo diário para ler a Bíblia e orar, mesmo que sejam apenas 10 minutos. Esse pequeno ato fortalece minha fé e me prepara para receber o que Deus tem para mim. A história de Pedro andando sobre as águas também me ensinou uma lição prática. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Mas quando olhou para as ondas, começou a afundar. Isso me lembra de momentos em que me distraí com os problemas. Contas atrasadas, discussões familiares, incertezas sobre o futuro. E deixei a dúvida tomar conta. A lição que aplico é manter meu foco em Deus, não nas tempestades. No Brasil, onde a vida muitas vezes é uma dança entre alegria e luta, essa prática é vital. Comecei a anotar versículos bíblicos em post-its e colocá-los em casa, como lembretes constantes de que Deus é maior que qualquer desafio. Além disso, a mensagem me ensinou que milagres não são apenas para nós. Eles são para a glória de Deus e para inspirar outros. No Brasil, amamos compartilhar histórias, seja no churrasco de domingo ou no grupo de WhatsApp da família. Quando Deus age em nossa vida, nosso testemunho pode acender a fé de alguém. Recentemente, compartilhei com colegas de trabalho como uma oração respondida mudou minha perspectiva. E isso abriu uma conversa sobre fé que nunca imaginei ter. Essa experiência me motivou a ser mais aberto sobre minha crença, sabendo que meu milagre pode ser a esperança de outra pessoa. Por fim, aprendi que a expectativa é a chave para receber um milagre. Como Elias, que orou por chuva e não desistiu até ver uma pequena nuvem, devo orar com confiança, crendo que Deus está trabalhando, mesmo quando não vejo resultados imediatos. No Brasil, onde a esperança é renovada a cada carnaval, a cada gol da seleção ou a cada novo amanhecer, essa lição ressoa profundamente. Decidi adotar uma postura de gratidão diária, anotando pelo menos uma bênção por dia para cultivar um coração expectante. Em resumo, esta mensagem me transformou. Ela me ensinou a confiar no plano de Deus, a fortalecer minha fé contra a dúvida, a manter meu foco em Jesus, a compartilhar meu testemunho e a orar com expectativa. Aplico essas lições vivendo cada dia com propósito, sabendo que, como o Papa Leão nos lembra, um milagre está sempre a caminho. No Brasil, onde a fé e a esperança são como o sol que nunca se apaga, essas práticas me ajudam a caminhar com coragem, sabendo que Deus está escrevendo uma história de vitória para mim. Meus queridos, se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixem um like agora mesmo e compartilhem este vídeo com quem precisa de uma palavra de esperança. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Comentem abaixo, eu creio no milagre. E contem pra gente qual lição você vai aplicar na sua vida. Fiquem até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por vocês. Que Deus os abençoe e preparem-se. O milagre está chegando.